Olá pessoal da análise, estamos dando continuidade aí, vamos fazer uma recapitulação da aula anterior. Então a gente falou aí sobre a definição de partição de um intervalo. A gente pega o intervalo fechado aqui AB. O que é uma partição desse intervalo? É um subconjunto finito do conjunto do intervalo AB, ou seja, é um número n de elementos aqui contido aqui no intervalo AB, ou seja, de forma que o primeiro elemento seja o A e o último elemento seja o B. Então, pega um n aqui natural, né? É uma quantidade n de elementos, seja n qualquer, quantidade n de elementos aqui que tem essa característica aqui, né? Então, o primeiro elemento é o A, o último elemento é o B e os outros elementos estão entre A e B, seguindo uma ordem aqui, né? Por exemplo, x0 igual a A, menor que x1, menor que x2, e assim por diante, menor que xn igual a B. Então, isso é definido como sendo uma partição do intervalo AB. E a gente usa essa notação aqui. Né? E os intervalos aqui, né, de xi menos 1 até o xi, são chamados aí de subintervalos dessa partição P. E o comprimento desses intervalos a gente chama aí de delta xi para cada xi. Então, o delta x1 é a distância do x0 até o x1, o delta x2 é a distância de x1 até o x2, ou seja, é o comprimento do intervalo de x1 até o x2 e assim por diante. Bom, depois a gente definiu aí, né, o supremo e ínfimo dentro desses intervalos de funções, porque a gente está trabalhando aqui, né, sempre nesse capítulo com funções limitadas. Então, as funções não precisam ser contínuas, mas elas têm que ser limitadas, definidas no intervalo fechado AB. Então, quando a gente particiona o intervalo, elas também são limitadas, nesses intervalos, em cada intervalo, e a gente chamou aí, se elas são limitadas, então elas têm supremo e tem ínfimo, a gente chamou aí de mi minúsculo do ínfimo da função f no intervalo xi menos 1, xi, e mi maiúsculo supremo da função desse mesmo intervalo. Então, como o ínfimo é sempre menor ou igual do que o supremo no mesmo conjunto, então mi aqui é menor ou igual, o mi minúsculo é menor ou igual do que o mi maiúsculo para todo i, variando aqui de 1 até n. Bom, depois a gente definiu aí soma inferior de rima da função f relacionada a uma determinada partição P, então para cada partição tem uma soma inferior, da seguinte forma, né? Aqui mostrado graficamente aqui numa situação hipotética, aqui onde a função é maior ou igual a zero, né? Mas ela pode ser estendida aí para qualquer função, sendo positiva, negativa, enfim, em qualquer função. Então, o S minúsculo de f nessa partição P é a soma inferior de rima, que é o somatório aí, né? Pega cada intervalo desse aqui, calcula o ínfimo e multiplica pelo comprimento do intervalo. Então, faz essa somatória aqui. Essa somatória aqui é chamada de soma inferior de rima de f, né? Relacionada a essa partição. Se a gente melhora a partição, se a gente refina essa partição, a gente melhora essa aproximação de área aqui nesse caso. E definimos também a soma superior de rima da função f relativo a essa partição P, pegando aí em cada partição aqui, cada subintervalo aqui, o supremo, né, da função f nesse subintervalo, multiplicando aí pelo comprimento de cada intervalo. Depois fazendo uma somatória aí, obtendo aí a soma superior de rima. Claramente aí a gente viu, né, que a soma inferior de rima de f nessa partição é menor ou igual do que a soma superior de rima de f nessa mesma partição. E a gente, esse resultado aqui estende, né, para qualquer função f, não precisa ser necessariamente uma função maior ou igual a zero. E depois a gente viu, né, que independente das partições, né, dado quaisquer duas partições, a soma inferior de rima em uma partição é sempre menor ou igual do que a soma superior de rima em uma outra partição. Sendo essas partições, né, partições aqui no mesmo intervalo AB. Bom, tinha esquecido de definir o conjunto P gótico aqui, né,
porque a definição de integral inferior e integral superior depende desse conjunto, e vamos agora introduzir esse conjunto aqui. Então, seja P gótico aqui, ele é o conjunto das partições do intervalo AB. Então, dado o intervalo AB aqui, uma partição é um conjunto finito de pontos, né? Onde o primeiro ponto é o A e o último ponto é o B, e o resto estão espalhados aqui em ordem crescente. E se eu pegar aqui uma partição qualquer, eu vou ter uma soma inferior e uma soma superior. Mas se eu pegar aqui o conjunto das somas inferiores aqui, variando a partição, porque aqui tem infinitas partições, né? eu vou obter um conjunto aqui que ele é limitado superiormente. Por que ele é limitado superiormente? Vamos recordar aqui que uma soma inferior de rima numa partição é menor ou igual do que uma soma superior de rima em qualquer outra partição. Então, se eu fixo uma partição aqui, vou pegar aqui, né? Se eu fixo essa partição, isso aqui vai ser maior ou igual para qualquer partição. Então, esse número aqui, ele vai ser uma cota superior para esse conjunto aqui. Então, esse conjunto ele é limitado superiormente. E, sendo limitado superiormente, a gente sabe que existe um supremo. E a gente define esse supremo aqui, ó, como sendo, o supremo desse conjunto, como sendo a integral inferior. Então, a integral inferior é o supremo das somas inferiores, quando eu vario a partição. Agora, vamos voltar lá. Ao invés de fixar esse número aqui, agora vamos fixar aqui esse número de K. Ó. Então, por exemplo, se eu pegar a soma inferior de rima de F numa partição específica aqui, não pegar P0, ela vai ser sempre menor ou igual do que a soma superior de F em qualquer outra partição. Então, esse elemento aqui, ele é uma cota inferior para esse conjunto. Então, esse conjunto aqui, ele é limitado inferiormente. Se ele é limitado inferiormente, então existe o ínfimo desse conjunto. E a gente define o ínfimo desse conjunto como sendo a integral superior de f. Então, a integral, eu uso essa notação aqui, né, com a barrinha em cima. A integral superior de f é o ínfimo das somas superiores de f na partição P, variando a partição. Bom, claramente aqui a gente vê que a integral inferior de f no intervalo AB é menor ou igual do que a integral superior de f no intervalo AB. Bom, vamos entender que isso é bem claro. Vamos observar o seguinte aqui. Ó. Esse conjunto aqui, ele é o sup. Ó, observa aqui, que a soma inferior de f numa partição P é menor ou igual do que a soma superior de f em qualquer outra partição P. Então, se eu fixo isso aqui, eu tenho que, se eu variar isso aqui, essa desigualdade se mantém, né? Então, esse elemento aqui passa a ser uma cota superior para esse conjunto aqui. Então, o supremo desse conjunto, que é esse valor aqui, né? Integral inferior de A até B de f de x dx, é menor ou igual do que essa soma superior aqui. Para qualquer partição. Bom, mas então, esse número aqui, ele é uma cota inferior para esse conjunto. Se ele é uma cota inferior, então ele é menor ou igual que o supremo. Mas o supremo é exatamente esse, né? Então esse número aqui é menor ou igual que esse. Depois a gente definiu o que é uma integral de rima, né? Então, o que é uma função f limitada rima integrável, né? Então ela é rima integrável ou simplesmente integrável quando a integral inferior de rima no intervalo de A até B de f não for igual à integral superior de rima no intervalo de A até B.
da função f. Bom, ou seja, quando essas duas são iguais, a gente pode denotar apenas por integral de a até b, chamar a integral de rima, chamar ela de integral de rima de f no intervalo de a até b. Ou simplesmente, no nosso caso aqui, como a gente vai trabalhar sobre integral de rima, ela é integral de a até b. Bom, então nessa aula a gente vai ver agora o teorema 69, que é que se uma função, dada uma função limitada no intervalo AB, a gente já está sempre trabalhando com funções limitadas, só para reforçar aqui, ela vai ser integrável se e somente se, para todo epsilon positivo, existir uma partição P do intervalo AB, tais que a soma superior de f na partição P menos a soma inferior de f na partição P é menor do que epsilon. Então, é um teorema se somente se, né? Então, a gente vai fazer a demonstração da ida, entender aqui como que ele fez a demonstração da ida, e depois entender como que ele fez a demonstração da volta. Então, na ida, isso aqui é a ida. Então, a função na ida e na volta é uma função limitada. Então, na ida, a função é integrável. Ou seja, integral inferior de f no intervalo AB é igual a integral superior de f no intervalo AB. Isso é equivalente a dizer que o sup das somas de rima inferior, com P variando nas partições já no intervalo AB, é igual ao ínfimo das somas superiores de rima, né? Somas de rima superior de f, também com P variando na partição f. Então, definição de sup e de ínfimo, se eu pego um epsilon qualquer aqui, esse valor aqui menos o epsilon deixa de ser sup, porque o sup é menor que a cota superior. E esse valor aqui mais o epsilon deixa de ser ínfimo, porque o ínfimo é a maior cota inferior. Então, vamos lá. Dado um epsilon positivo, a gente quer mostrar, né, que existe uma partição P tal que essa diferença aqui, né, das somas superiores de f com essa partição menos a soma inferior de f nessa partição é menor do que epsilon. Bom, mas dado um epsilon positivo, vamos trabalhar aqui com epsilon sobre 2. O epsilon sobre 2 também é um número positivo, porque o epsilon é positivo. Então, se eu retiro aqui, né, do supremo epsilon sobre 2, esse valor aqui deixa de ser supremo para esse conjunto aqui. Para esse conjunto. Então, existe uma partição, que depende desse número aqui, né, do epsilon, tal que soma inferior de f nessa partição é maior do que esse número aqui, porque esse número aqui deixou de ser cota superior para esse conjunto aqui. Então, existe essa partição, ou seja, existe uma partição P epsilon, tal que a integral inferior de f, intervalo de a até b, menos epsilon sobre 2, é menor do que a soma inferior de f nessa partição P epsilon. Analogamente, né, se eu somo epsilon sobre 2 aqui, esse valor aqui deixa de ser ínfimo. Esse valor aqui é a integral superior. Né? Então, a integral superior de f, que é o ínfimo daquelas partições lá, daquelas somatórias superiores. Mais epsilon sobre 2, esse valor aqui deixa de ser cota inferior para esse conjunto aqui. Então, existe um elemento aqui nesse conjunto, né, que é menor do que esse ínfimo mais epsilon sobre 2. Então, existe uma partição que é epsilon, que ela pode ser igual, pode ser diferente da partição anterior, mas existe, tal que a soma superior de f nessa partição é menor do que a integral superior de f no intervalo AB mais epsilon sobre 2. Bom, agora vamos observar o seguinte. Observando que as duas desigualdades prévias esse aqui,
observando que nas duas desigualdades prévias usamos o exercício 12, no capítulo 1. Não lembro qual é o exercício esse, né? Mas provavelmente aí são propriedades de supremo e ínfimo. Né? Se você soma alguma coisa no ínfimo, ele deixa de ser ínfimo. Se você tira alguma coisa do supremo, ele deixa de ser supremo. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui que a soma superior de f nessa partição é menor do que o integral superior de f mais f sobre 2. Mas a integral superior é igual à integral inferior, porque a f ela é rima integrável, né? Ela é integrável. Estou pegando aqui a hipótese da ida, né? Então ela é integrável. Então esse valor aqui é igual a esse. Então essa soma aqui é igual a essa. Bom, mas voltando lá, essa soma aqui, somando o epsilon sobre 2 aqui, na função inferior, é como se eu somasse epsilon aqui, que dá epsilon sobre 2, né? E somasse epsilon aqui. Então eu vou ter aqui que a soma inferior, ou melhor, a integral inferior mais epsilon sobre 2 é menor ou igual do que a soma inferior na partição P epsilon mais epsilon, que eu somei epsilon dos dois lados. Então, o que me interessa aqui é saber que esse valor aqui menos esse aqui é menor do que epsilon. Estou passando esse valor aqui do lado de cá. Então, tenho essa na equação aqui. Bom, vamos voltar lá e ver o que a gente quer. A gente quer encontrar uma partição que tenha essa desigualdade aqui. A gente encontrou essa partição? Bom, não encontrou a partição, né? Porque tem que ser a mesma partição. Ali são partições diferentes. Então vamos lá, aqui agora pegar uma partição que é o refinamento das duas. Então, pega a partição P como sendo a união de P epsilon com Q epsilon. Então, aqui P epsilon está contido em P e Q epsilon está contido em P. Então, P é um refinamento tanto para P epsilon quanto para Q epsilon. Então, se é um refinamento, a soma superior de F em Q epsilon é maior ou igual do que a soma superior de F em P. E a soma inferior de F em P epsilon é menor ou igual do que a soma inferior de F em P epsilon. Bom, se eu multiplicar por menos aqui, eu vou ter aqui menos a soma inferior de F em P epsilon é maior ou igual do que menos a soma inferior de F em P. Bom, agora a gente vai voltar lá. A gente sabe que essa diferença aqui ela é válida, né? Então, eu tenho aqui que faço essa diferença aqui. Então, somo essa parte aqui com essa aqui. Vai ficar S de F que é epsilon menos S' de F P epsilon. Isso aqui vai ser, bom, a primeira aqui vai ser maior ou igual, a segunda também vai ser maior ou igual, né? Então vai ser maior ou igual do que soma superior de F, uma partição P, menos a soma inferior de F na partição P. Mas isso aqui, voltando lá, isso aqui é menor do que epsilon. Então, isso aqui é menor que epsilon, onde tem que essa diferença aqui, que é essa, né? É menor que epsilon. Então, a gente demonstrou a ida do teorema, ou seja, se a função f é integrável, então existe uma partição P tal que a soma superior de f nessa partição menos a soma inferior de f nessa partição é menor que epsilon. Agora vamos fazer a volta. A volta diz que, dado um epsilon qualquer, existe uma partição que satisfaz isso. Então, vamos partir daqui. Para todo epsilon tem essa partição. Então, a gente sabe que o ínfimo, a integral
superior, ela é o ínfimo do conjunto dos elementos aqui das somas superiores. Então, a integral superior de f de x é x é menor ou igual do que um elemento do conjunto, porque isso aqui é o ínfimo. Por outro lado, a integral inferior, ela é o supremo do conjunto que tem esses elementos. Então, ela é maior ou igual. Ela é uma conta superior. Quando eu faço a diferença, então, das duas, eu multiplico por menos aqui, vou inverter a desigualdade. Então, a diferença dessa aqui por essa aqui vai ser menor ou igual do que a diferença disso aqui por isso aqui. Mas isso aqui é menor que epsilon. Então, dado um epsilon qualquer, a integral superior menos a integral inferior de f é menor do que epsilon. Esse resultado aqui. Isso aqui independe já das partições. O epsilon é arbitrário, então isso aqui fica sempre menor ou igual a zero. Ou seja, se isso aqui é menor do que epsilon para todo o epsilon, então vai ser menor ou igual a zero. Porque não pode ser maior do que zero, né? Porque se isso aqui for maior do que zero, sempre ele vai ser um número, né? Então ele não vai ser menor do que todo o epsilon, porque se ele vai ser um número positivo, ele está em algum lugar aqui, vamos supor que seja aqui. Então, mas eu sei que ele é menor do que epsilon para qualquer epsilon, então vou ter um epsilon aqui, isso vai dar uma contradição. Então esse número aqui, ele tem que ser menor ou igual a zero. Se ele é menor ou igual a zero, então a integral superior de f é menor ou igual do que a integral inferior de f. Mas a gente sabe que a integral inferior é sempre menor ou igual do que a integral superior. Então, juntando as duas, a gente tem que a integral superior é igual à integral inferior. Isso mostra, né, que ela é rímel integrável, ou seja, ela é integrável no intervalo fechado ali. Então, voltando lá, vamos recapitular aqui. A gente mostrou que, dada uma função limitada, f no intervalo fechado AB nos reais, ela é integrável se, somente se, dado qualquer epsilon positivo, existe uma partição P tal que a soma superior de f nessa partição menos a soma inferior de f nessa partição é menor que epsilon. Então vamos encerrar por aqui, que na próxima aula a gente continua.